Depois de quase um mês fora, desde maio sem gravar um vídeo, eu realmente não sei se ainda sei gravar vídeos. Mas estou de volta, só fiquei 3 semanas ou mais sem postar vídeo, de resto tinha vídeos antigos que eu sempre postei, né? Mas hoje estamos aqui para reagir à independência do Brasil, história do Brasil, já que no mês passado, que era quando este vídeo devia ter saído, fez mais um ano da independência do Brasil, dia 7 de setembro, se eu não me estou enganando, caiu um sábado. Para quem não trabalha ao sábado, foi bastante triste um feriado cair ao sábado. Mas, para quem trabalha ao sábado, yupi, né? Teve feriado, né? As pessoas foram exaltadas, as que trabalham ao sábado. Mas, bora lá assistir. É do canal Foi Assim. E vamos ver lá assim, é um pouco um vídeo animado, a explicar a independência do Brasil. Eu sei que já vimos aqui outros vídeos que eu saiba sobre a independência do Brasil, mas vocês sugeriram-me este, e como fez mais um ano de independência do Brasil, achei uma boa ideia ver, né? Mas então, sem mais delongas, bora lá ver. A independência do Brasil foi um processo bem longo e que não pode ser resumido em uma data. Simbolicamente escolhido dia 7 de setembro, quando Pedro de Alcântara, conhecido como Dom Pedro I, deu o grito do Ipiranga. E para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar para a primeira década do século XIX, quando a família real chegou aqui no Brasil. Os portugueses! Desculpem lá, não fui eu, foi a família real de Portugal. Desde o fim da Revolução Francesa, um cara chamado Napoleão Bonaparte tinha subido ao poder. E ele é bom na parte. Eu já fiz esta piada antes, não sei, não teve piada. Tacou o terror na Europa, conquistando e anexando vários países e destronando vários reis. E um dos grandes objetivos de Napoleão era conquistar a Grã-Bretanha, mas como ela é uma ilha, ele precisava derrotar a Marinha Britânica, e ele não conseguiu. Por isso ele resolveu mudar de estratégia, ele declarou o bloqueio continental. Agora nenhum país europeu poderia fazer comércio com o Reino Unido, e é nesse momento que a gente tem que olhar para Portugal. Eles estavam indecisos de acatar ou não a decisão da França, até porque eles tinham uma aliança muito antiga com a Inglaterra, mas não queriam ser invadidos pela França. Então eles acharam um equilíbrio, ou não. Fugir! Ao mesmo tempo que concordaram com o bloqueio continental, eles continuaram fazendo comércio com o Reino Unido. Então a França mandou tropas para invadir Portugal. A corte tinha lá suas dúvidas se iam conseguir conter o exército francês. Caso não, Napoleão iria chegar e a família real seria deposta do trono. Então eles tiveram a brilhante ideia, isso não é ironia, de fugir de Portugal antes da França chegar. Mesmo se a França invadisse o país, não poderia tirar os monarcas do poder. E é aí que a gente... coisas todas à parte, foi uma boa ideia fugir. Fugir é sempre uma boa ideia. Para que ir para a guerra? Fugir, que assim a família real ainda ficava em pé e não morriam todos e depois tinham de escolher outro rei, era bastante mais difícil, ia ser um problema maior. Então fugir é uma boa solução. Tipo eu que fugi um vídeo de fazer fugi vários meses de fazer vídeos. Entra na história. Para onde mais Portugal iria a não ser a sua maior e mais rica colônia? Isso mesmo, eles vieram para o Brasil, especificamente para a cidade do Rio de Janeiro. E não foi só a família real não, aproximadamente 15 mil pessoas vieram junto. Uau. E com isso Portugal passou a ser administrado daqui. E de fato isso mudou a cara do Brasil, porque desde sempre Portugal tinha estabelecido aqui no Brasil o pacto colonial, o que significava que a colônia só poderia fazer comércio, seja importação ou exportação, com a metrópole. E os comerciantes daqui odiavam essa bosta, já que Portugal comprava bem mais barato e vendia por um preço muito mais alto. Claro. E a primeira medida que Dom João, o príncipe regente de Portugal, fez quando chegou aqui no Brasil foi abrir os portos a todas as nações amigas, que na prática era só a Inglaterra, o que quebrou com o pacto colonial, além de dar uma melhorada na economia. Também foi quando autorizaram a criação de uma imprensa no Brasil, o que era até então proibido, e foi fundado o primeiro jornal do país, além da criação do primeiro Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional, que recebeu os livros que vieram de Lisboa junto com a corte. Também foram criados o Jardim Botânico, o Museu Nacional, algumas escolas e universidades e várias outras estruturas e prédios no modelo europeu foram construídas no Rio. Isso eu já Como sabia. Portugal estava em guerra com a França, E também foi por essa altura aí que Rio de Janeiro foi, por um tempo, a capital de Portugal, né? Tempo depois que a corte chegou aqui, eles invadiram a Guiana Francesa. E, por a Espanha ser aliada da França, invadiram também a província da Cisplatina, que futuramente veio a ser o Uruguai depois de uma guerra com o Brasil. Sabe Napoleão e toda aquela treta na Europa? Então, ela tinha acabado com a França derrotada. E como Napoleão tinha bagunçado o mapa do continente, os países se juntaram no Congresso de Viena para arrumar aquilo tudo.
E eles chegaram para a família real portuguesa e falaram: tá tudo ok aqui, vocês já podem voltar para Portugal. Só que parecia que João tinha gostado daqui, e como ficaria feião para eles continuar morando numa colônia, ele elevou o status do Brasil a um reino. Daí foi formado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital. Foram espertos para não ser assim, dizer feio, morar numa colónia. Disseram que aquilo também fazia parte do reino deles. Vai fazer tudo parte do reino, que assim ninguém reclama. Nós parecemos aqui bom, ficamos aqui com este calor que está aqui no Rio de Janeiro. E assim ninguém nos fica chateado connosco. Boa ideia. Mas sabes que aqui também é uma boa ideia? Deixarem o vosso like, inscreverem-se aqui mais no canal. Se ainda não são inscritos, é claro, ativarem o sininho para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu vou estar aqui no canal. Também é uma boa ideia, uma ótima ideia. Eu já não sabia dizer esta parte. Porque foi tantos meses sem gravar vídeos que já nem sabia dizer esta parte. Mas foi uma boa pegada. Agora oficializada no Rio de Janeiro, e foi inclusive a única capital europeia fora da Europa. Mas é claro que o período joanino aqui no Brasil não foi só de flores. Foi nessa época que rolou o último movimento separatista do Brasil português, a Revolução Pernambucana. É o seguinte, outras pessoas em outras regiões do Brasil já tinham tentado ficar independentes de Portugal e falharam, mas essa revolução foi diferente. Pernambuco era a capitania mais rica do agora reino, e, assim como basicamente todos os movimentos políticos da época, estavam rolando conversas por lá sobre o iluminismo e o desejo de se tornar independente. E isso era até mais antigo. Pernambuco não se sentia muito feliz com Portugal há tempos, já que ele se metia muito na política local da capitania, nomeando vários portugueses para cargos públicos. Tanto que, pouco antes da corte chegar, tinha rolado uma conspiração por lá, que foi descoberta antes de acontecer. Só que agora o buraco tinha sido um pouco mais embaixo. Com a chegada da corte, os impostos aumentaram absurdamente. E, por ser a capitania mais rica, Pernambuco sofreu mais com isso. E esses impostos serviam para manter os luxos da família real e para investir na infraestrutura do Rio de Janeiro, enquanto o Recife estava largado. E isso deixou a galera lá muito bolada. Ok, isso não foi certo, né? É como tudo, é como hoje em dia. É para beneficiar os políticos e as cidades mais coisas, né? É melhor não falar aqui de política. Eu não falo de política neste canal, vocês já sabem que eu e política não falamos. Mas o movimento começou mesmo quando mataram um general português. Os revolucionários então tomaram Recife, instauraram um governo provisório e logo em seguida proclamaram a República. E ao contrário das conjurações mineira e baiana, essa revolta deu certo e eles conseguiram realmente, pelo menos por um tempo, se separar de Portugal. Algumas semanas depois, eles convocaram uma Assembleia Constituinte e tomaram algumas medidas muito importantes, como a separação dos três poderes, a liberdade de culto e de imprensa e a diminuição dos impostos. Mas eles não aboliram a escravidão, já que muitos dos que apoiaram o movimento eram da elite, fazendeiros que lucravam muito com a mão de obra escrava. Pernambuco tentou conseguir ajuda externa, só que não teve muito sucesso. No time, bro. Mas, por outro lado, eles conseguiram ajuda interna. O plano era, com o tempo, as outras capitanias irem se juntando a eles. Duas dessas que se juntaram a Pernambuco foram a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Só que, infelizmente, tudo isso não durou muito. Logo que soube, Dom João enviou um navio e mais uma pancada de tropas para invadir Recife e derrubar o governo provisório. E não deu outro, o pessoal se rendeu, já que não tinham como competir com as tropas portuguesas. Os responsáveis foram presos ou mortos e, mais uma vez, Portugal saiu vencedor contra um movimento separatista. E, beleza, com tudo isso a gente viu que a corte estava muito bem aqui no Brasil, né? Então, sabe quem não andava nada feliz com isso? Portugal, que se sentia literalmente abandonado pelo seu rei. Bom, vamos voltar um pouquinho e ver o que aconteceu por lá nos anos anteriores. Desde o começo do bloqueio continental, Napoleão já tinha a ideia que Portugal não ia quebrar a aliança com o Reino Unido. Então o plano dele era fazer como ele fez com vários outros países europeus, conquistar o país e tirar a Casa Real do poder. E como ele não conseguiria invadir o país pelos mares, já que os britânicos tinham a marinha superior, ele precisava passar pela Espanha para chegar em Portugal. Por isso, algumas semanas antes da família real sair de lá, a França e a Espanha assinaram um tratado onde Portugal seria dividido em 3, o que acabou não acontecendo. Enfim, quando eles invadiram o país, a família real já tinha... Que eu não gosto de Espanha, não gosto de espanhóis. Não espanhóis, Espanha. Não somos lá muito amigos. Tem alguma guerra assim com Espanha? Eu gosto de Espanha, mas Espanha... cansa.
metido o pé e os franceses ficaram meio que de mãos atadas. Tudo bem, o que a gente faz aqui? Mas eles continuaram ocupando o país até que os portugueses conseguiram expulsar eles de lá quando os ingleses chegaram para ajudar. Claro, Depois a França invadiu Portugal de novo e também foi expulsa. E os franceses só desistiram depois da terceira invasão, também fracassada. Uau. Tudo bem, mas como eu tinha dito, a França foi derrotada e todo mundo lá em Portugal e na Europa estava achando que os Braganças iam voltar para lá. Só que eles não voltaram. Pior, além de ter quebrado o pacto colonial, que ferrou muito com os comerciantes portugueses, o Dom João tirou de fato o Brasil do status de colônia e teve a audácia de mudar a capital de Portugal para o Rio de Janeiro. Para completar, desde que a corte foi pro Brasil, Portugal estava sendo governado por um inglês. Isso tudo mostrava que o pessoal não estava muito feliz. Não tem nada a ver. Tanto que no mesmo ano que rolou uma revolta em Pernambuco, aqui no Brasil, lá em Lisboa, uma galera também foi influenciada pelo liberalismo e começaram a conspirar uma revolta contra os ingleses lá. Só que eles foram descobertos antes de fazer algo. Mas se a conspiração em Lisboa falhou, a do Porto conseguiu ser diferente. Um pessoal das mais diversas classes sociais tomaram a cidade do Porto e instauraram uma junta provisória de governo. Algumas semanas depois, o movimento chegou em Lisboa e ficou claro que as coisas iam mudar. Como Portugal era até então uma monarquia absoluta, o movimento se encarregou de convocar as cortes, tipo uma Assembleia Constituinte, para elaborarem uma Constituição que limitasse os poderes do rei. Inclusive, eram 205 parlamentares nessa corte e legalmente o Brasil pôde eleger 75 deles, já que aqui era um Reino Unido com Portugal. Ok, além de toda essa constituição, Portugal também exigiu o retorno da corte e a volta da exclusividade comercial com o Brasil, que basicamente ia transformar tudo isso daqui de novo em uma colônia. Tudo bem, Dom João analisou as possibilidades e no fim decidiu voltar com a corte para Portugal, inclusive levando todo o ouro do banco, mas beleza. Foi aqui que roubaram o ouro! Será que foi aqui que dizem que roubámos o ouro? Será que foi nesta altura aqui que dizem que nós roubámos o ouro? Quando voltámos para Portugal... Voltámos não, porque eu não voltei para Portugal. Eu não fui ao Brasil ainda nunca na vida, como é que eu voltei para Portugal? Mas será que foi assim que os portugueses daquela altura roubaram o ouro? Será? Não sei, se calhar. Mas vocês, pela coisa deles, vocês faziam parte de nós. Era um reino, éramos todos juntos. Vocês depois se quiseram separar já não tiveram o ouro. Só que não foi toda a família real de volta. João decidiu deixar como príncipe regente do Brasil seu filho, Pedro I. E é aqui que as coisas começam a ficar mais legais. Portugal já tinha o seu rei de volta, então as cortes poderiam ficar de boa, mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam realmente empenhados em tirar do Brasil a pouca liberdade que foi dada. Por outro lado, os deputados brasileiros que foram eleitos para as cortes só queriam manter a união por meio de uma monarquia dual, sabe, igualdade política e tal. Só que estava cada vez mais difícil manter um diálogo com as cortes portuguesas. Primeiro, Portugal tirou da mão de Pedro o governo do Brasil, limitando a função dele apenas ao governo do Rio de Janeiro, enquanto o resto das províncias responderiam a Lisboa. Não satisfeitos, eles exigiram o retorno imediato de Pedro para Portugal. Mas aqui no Brasil a galera conseguiu juntar mais de 8.000 assinaturas pedindo para ele ficar, e isso era bastante gente na época. Por isso ele respondeu que ficaria no Brasil, inclusive esse é o famoso dia do fico, porque ele falou que ele fica, vocês entenderam? E esse ato foi bem importante porque aqui, de fato, foi quando o Brasil começou a cortar ligações com Portugal. E o resto do ano de 1822 mostrou isso muito... Vamos lá. Alguns dias depois, ele nomeou José Bonifácio como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Inclusive, José Bonifácio de Andrada é um dos nomes mais importantes da independência do Brasil, conhecido por ser o patriarca da independência, porque além dele ter sido um dos grandes idealizadores do país Brasil, ele foi uma das pessoas que mais influenciou Dom Pedro I e o II. Também foi decretado aqui que as leis que fossem aprovadas em Portugal só entrariam em vigor aqui se fossem aprovadas por Pedro antes. E no mês seguinte foi convocada a eleição para formar uma Assembleia Constituinte. E agora é que a gente chega no grande momento da declaração. Seguinte, lá pro fim de agosto, Pedro viajou para São Paulo e deixou como regente a sua esposa, Maria Leopoldina. E nesse período chegaram cartas de Portugal declarando tudo aquilo como traição e exigindo a volta deles, no caso do resto da família real. E isso foi o estopim. A dona Leopoldina, junto com José Bonifácio, convocou uma sessão com os ministros, onde foi decidido que o Brasil ficaria definitivamente independente de Portugal. E olha só que interessante, foi Maria Leopoldina e não Pedro de Alcântara que assinou o decreto da independência do Brasil. O papel de Dom Pedro nesse caso foi o da declaração.
A Leopoldina enviou para ele uma carta informando disso tudo, e quando o mensageiro chegou até lá, tava todo mundo às margens do rio Ipiranga. Quando Pedro leu aquilo, ele disse um monte de coisas bonitas e terminou com o famoso grito do Ipiranga: independência ou morte. Inclusive, olha essa pintura maravilhosa de Pedro Américo. Pena que não foi bem assim, já que Dom Pedro não tava usando essas roupas todas pomposas e também tava cheio de dor de barriga na hora. Mas vamos deixar a história bonitinha e botar isso de lado. Enfim, a notícia da independência se espalhou, fizeram uma nova bandeira, um brasão de armas, Pedro avisou o pai dele do ocorrido e foi coroado imperador do Brasil, agora oficialmente Dom Pedro I. E é claro que Portugal aceitou isso super bem e todo mundo viveu feliz pra sempre, Claro né? que não. Óbvio que não. Por mais que não seja tão estudada, o Brasil teve sim uma guerra de independência. É claro que em níveis bem menores do que os outros países sul-americanos, mas rolaram altas tretas aqui também. Foram os 3 anos de guerra e as batalhas e campanhas mais importantes aconteceram na Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e na província da Cisplatina. Isso tudo porque aqui ainda estavam várias tropas portuguesas e civis que tentaram barrar a independência. Então em diversos lugares rolaram batalhas desses portugueses com brasileiros favoráveis à independência. Aliás, foi nesses anos que Dom Pedro contratou um cara chamado Thomas Cochrane para liderar a Marinha Imperial, que inclusive foi formada bem de supetão e tinha muito mercenário europeu. E por incrível que pareça, o Brasil saiu vitorioso da guerra. As tropas portuguesas foram expulsas e no ano seguinte foi firmado o Tratado do Rio de Janeiro, ou Tratado de Amizade e Aliança, entre Portugal e o agora Império do Brasil. Obviamente que isso não foi de graça, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras para Portugal, inclusive pegou um empréstimo com a Inglaterra, mas faz parte. Dinheiro? E agora o Brasil estava oficialmente independente de Portugal, sob uma monarquia parlamentarista, com algumas ressalvas, e é a partir daqui que começa o período chamado como Primeiro Reinado, que foi uma época cheia de instabilidade política e problemas do Império, que contribuíram mais pra frente para a abdicação do imperador. Mas disso a gente fala em um próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, se gostou deixa um like. Bastante interessante saber, bastante interessante. Mostra outro ponto de vista. Eu sei que já vimos um vídeo assim a falar sobre a independência do Brasil, mas este aqui mostra um pouco de outro ponto de vista. Outro ponto de vista não, mas mostra mais detalhes. Este aqui acho que tem mais detalhes do que aquilo que eu vi. E é uma forma mais animada, como é desenhos animados assim dizer, é mais fácil para pessoas entender, ficarem mais presas ao vídeo e não tanto como coisa. Mas gostei bastante, algumas coisas aqui eu ainda não sabia. Aquela dor de barriga e tudo eu sabia. E Portugal foi filho da puta, eu também sabia, né? É normal, eu não tenho culpa. Não culpem os portugueses de hoje em dia, porque isso já foi há 200 e tal anos atrás. Então, tipo, nós não temos culpa, os portugueses de hoje em dia. E eu literalmente não tenho culpa nenhuma, porque eu não estava vivo, eu nem estou em Portugal neste momento, então... Mas eu só vos quero dizer para compartilharem este vídeo e para comentarem este vídeo bastante, já que é a nossa volta aqui. Eu acho que estou a postar este vídeo em outubro, pelo menos nas minhas ideias, e estou a postar este vídeo em outubro. Por isso, desculpem lá pelo estas semanas sem vídeo, 3 semanas sem vídeo, e agora vamos continuar, né? Eu espero-vos no próximo vídeo. Não, calma aí, ainda não é assim. É assim que se acaba? Não, tenho que ter aquela partezinha, agora vem aquela partezinha onde vocês podem clicar no meu canal para se inscrever. Ok, aqui há. Inscrevam-se aqui no canal. Não, vejam este vídeo e inscrevam-se aqui no canal. Acho que é isso. Eu esqueci-me como se grava vídeos. É impressionante. Mas tchau pessoal, até ao próximo vídeo.